Para benzer a imagem contra Egum, objetos em geral, benzer, por exemplo, uma maraca que você tem, você queira. Você pode estar dando na mão de uma entidade, mas se você não tem acesso a um centro espiritualista, onde as entidades resolvam essa situação para você, então você risca uma mandala, um círculo, faz um pentagrama, faz um círculo com ponto, que é isso que eu acabei de fazer, um círculo com ponto, e acende uma vela e coloca os objetos que você quer ali. Essa mandala pode ter o tamanho que quiser para que caiba todos os seus itens. E você vai dizer assim: Deus que sois todo poder e bondade, força eterna, onipotente, onipresente e onisciente, do trono masculino e feminino da vida, que o trono das sete encruzilhadas, que é o trono planetário, ancore as forças dos tronos regentes do norte, sul, leste e oeste, e que a força do fogo e do ar redirecione a energia do campo de força desta vela e desse ponto riscado aos sete tronos da vida, nas frequências masculina e feminina, tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor. E pelo poder e pela glória de Olodumare, solicito, neste instante, que os bons espíritos assentados nos sete tronos da vida, responsáveis pela arte da consagração, possam cruzar e abençoar esses pertences. Aí fala os nomes dos pertences, permaneçam imantados e magnetizados, sob a égide da força dos orixás, dos elementais da terra, da água, do fogo, do ar, dos minerais, cristais e vegetais, e o propósito no qual foram criados possa atuar em minha vida e na vida daqueles que necessitam de suas qualidades fatorais. Agradeço porque essa oração já está atendida. Amém. Nesse caso, usamos aqui como exemplo essa imagem pequenininha, tá? Podia ser qualquer outra imagem do tamanho que fosse, contanto que caiba dentro do ponto. Se for uma imagem muito grande ou muitos itens, tem que fazer uma mandalona com um pentagramazão. Por que o pentagrama? Vamos lá. O pentagrama ele é um símbolo, um arquétipo criado exatamente para fazer a conexão entre o homem e o sagrado. Ele, inclusive, ele representa os cinco sentidos e visão, audição, olfato, tato, paladar, mas também ele representa a quinta essência, porque antigamente trabalhava-se muito com a energia de terra, água, fogo e ar, mas sabia-se que existia uma quinta essência para além disso. Hoje em dia sabe-se que todos os magos trabalham com terra, água, fogo e ar, minerais, cristais e vegetais, mas aqueles que antigamente só tinham autorização para trabalhar com terra, água, fogo e ar, sabiam que além desses quatro elementos tinha uma força quintessenciada que trabalhava. Então o pentagrama veio para mostrar que além do possível tinha o impossível. E o círculo um ponto que representa a divindade. O verdadeiro nome de Deus é oculto. Nós chamamos Olodumare, chamamos Javé, Miokami, cada crença tem seu posicionamento acerca dos nomes de Deus, mas o nome de Deus mesmo é impronunciável. É impronunciável. Então, esse é uma das formas de se escrever o nome de Deus, um círculo com ponto, que quer dizer exatamente o impronunciável. O onipotente, o onipresente e o onisciente, que não precisa ter um nome, porque ele já é tudo. Ele está além do tudo e do nada. Então, essa mandala traz esses arquétipos aí. Ao fazer essa mandala e acender uma vela branca, é melhor que seja branca. Por quê? Porque ela capta os 7 raios da fraternidade branca e eles redirecionam
a energia necessária para o cruzamento daquele objeto, que é o raio azul, amarelo, rosa, o próprio branco cristal, madrepérola, verde, rubi dourado e violeta. O branco traz em si embutido essas 7 forças. E se você quiser fazer imantação com a frequência de uma entidade, especificamente, você pode, arrisca também essa mandala, acende a vela e diz: pelo Cristo que é em mim manifestado, na irradiação dos 7 tronos da vida, nas frequências masculina e feminina, tronos da geração, tronos do conhecimento, tronos da fé, tronos da lei, tronos da justiça, tronos da evolução e tronos do amor, peço nesse instante que a força tronal abençoe a entidade tal, fala o nome da entidade ou das entidades, e peço-lhes que mantenham esses objetos para que os seus propósitos divinos possam atender às minhas necessidades, às minhas realidades e a daqueles os quais necessitarem das mesmas. Que assim seja, agradeço porque essa oração já está atendida. Amém. Ótimo. Você tem essas 2 situações aí. Anote essa oração num papel para não se perder na hora de fazer. Quando terminar, deixa a vela terminar deixa a vela queimar até o fim. Terminando, você retira os objetos de lá, passa um pano em cima, tá bom? E tá tudo certo. Que a vela puxou um restinho, queimou direitinho. Depois que é só vir com paninho. Nesse caso nem precisou ser pano úmido, foi seco mesmo. Tá? Em pensamento você pede licença e apaga o ponto. Simples assim, sem firula. Tem gente que é todo cheio de ritualzinho, né? Pra apagar um ponto. Não precisa de ritualzinho nenhum. Quando vocês estiverem fazendo rituais, buscando conhecimento, fuja daquelas pessoas muito cheias de ritualzinho demais, sabe? Muito cheio de tititi. Eu antigamente, dos poucos livros que existia, eu juntava um dinheirinho e comprava, são uns 30 anos atrás, estamos hoje em 2025, uns 30 anos atrás aproximadamente. Os poucos livros que tinham, nossa, alguns ensinavam as coisas assim totalmente surreais, estapafúrdias, para não precisar dizer loucas. Tinha um que ensinava para chegar na encruzilhada, você tinha que antes acender 1 quilo de vela praticamente antes de ir para a encruzilhada. Quando chegasse lá, você tinha que acender uma vela em cada canto da encruzilhada e uma no meio, para o seu anjo de guarda e outra para Ogum, para poder ter segurança na encruzilhada, para depois ir para um canto da encruzilhada, uma das quinas, fazer o despacho. Bom, uma pessoa que escreve uma coisa dessa nunca foi fazer um trabalho na encruzilhada. Porque quando você estiver acendendo a vela da ponta lá, você correr para acender a outra, aquela já apagou. Aí você fica igual um besta, correndo para lá, acendendo. Daí detalhe, né? Na época ainda dizia que tinha que ser no fósforo. Porque o fósforo trazia energia vegetal e energia mineral da pólvora e isso e aquilo outro, e que não sei o que lá e tal, não podia ser com isqueiro nem com maçarico. Já imaginou? É complicado. É complicado. É complicado. Cuidado com gente muito cheia de... Estamos aqui com o livro As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, editora Madras, escrito pelo nosso querido mestre Rubens Saraceni. Minha homenagem ao senhor Limarian Seri, lá da colônia Limari-Orum, que permitiu com que esse livro chegasse até nós, através do mestre Rubens. E eu vou dar uma lida aqui na página 54, o capítulo Orixás Ancestrais. Tá? Bem no fim da página, fala assim, ó, tela mental cristalina. Como eu falei, as telas mentais não são tela, igual tela de cinema nem tela de TV. São irradiações que vêm dos tronos, e como elas descem através de feixes de luz, forma como se fosse uma tela, você olhando em um determinado ângulo, pela clarividência. Mas é um nome, uma forma de se referir. Tela mental. Não é que uma tela. Então vamos lá. Ó. Tela mental cristalina, que sustenta com mais no trono da fé, tanto o masculino da fé quanto o feminino da fé, passam todos os elementos, terra, água, fogo e ar, minerais, cristais e vegetais, passam todos.
Só que predomina mais a energia dos elementais cristalinos, que são tanto representados pelos cristais, são os irmãos ali das pedras, né? Como pelo elemento sal. O sal também representa o cristal. Então vamos lá. Este orixá excelso, pois é de natureza divina, tem como qualidade estar em tudo e em todos o tempo todo e durante todo o tempo. Tem como atributo captar todas as vibrações e radiações religiosas. Tem como atribuição, pois captá-las nos seres, a estimulação, a paralisação, a sua anulação. Se positivas, harmônicas ou equilibradas, será o regente do polo positivo, Oxalá, trono feminino, trono masculino da fé, que atuará no retorno, estimulando o ser internamente para fortalecê-lo ainda mais em sua religiosidade nas ações iniciadas a partir de sua fé interior. Se negativas, desarmônicas ou desequilibradas, será regente o polo negativo, Logunã, também chamada de Oiá Logunã, que atuará no retorno, anulando a religiosidade no ser, paralisando suas ações para que elas não tenham continuidade, entre parênteses, continue a refletir no tempo. E este simples exemplo esperamos que sirva para que meditem, porque Oxalá é tão amada e Logunã é tão temida pelos seus cultuadores no ritual africano puro. Assim também que sirva para que identifiquem em outros exemplos quando um ou outro dos polos de linha de força da fé está atuando em alguém, mas de dentro para fora. Oxalá atua no mental dos seres e desperta o interesse pelas coisas religiosas e amor religioso. Logunã, ou Oiá Logunã, atua no mental dos seres e anula o fanatismo religioso negativo e a fé segregadora. Veja bem, por que algumas pessoas simplesmente não conseguem acreditar no espiritual, nem no sagrado, nem em Deus? Elas respeitam, elas até falam, eu gostaria de acreditar, mas eu não consigo. Porque por motivos kármicos, sabe-se lá o que ela aprontou com os outros, ou consigo mesmo, em nome da fé e da religiosidade das pessoas, ou dela, da própria religiosidade dela, vai saber o que fez em nome de Deus, as crueldades que fez, ou as injustiças, ou as safadezas, ou os estelionatos que praticou, vai saber o que aquela criatura aprontou em nome da fé, da divindade, ou de que quer que seja, que Oiá Logunã esgotou o aspecto espiritual dela, simplesmente obnubilou. Que nós temos a nossa inteligência emocional, nós temos a nossa inteligência intelectual, mas nós temos a nossa inteligência espiritual / consciencial. E aí o que acontece? O Oiá Logunã esgota esse fator, bloqueando essa inteligência para que a pessoa não consiga acessar mais essa força durante uma encarnação ou quantas ela achar necessária, para que aquilo que foi motivo de queda para aquele espírito, que hoje está reencarnado aí no ateísmo, para que não volte a ser motivo de queda de novo, nem de perdição de outras pessoas. No momento certo, o Oiá Logunã libera o acesso dentro do mental dessa pessoa para que Oxalá reinstale a fé dentro dela de novo. E ela volte a ser uma pessoa crédula. Então não lute contra, não tente ficar provando para as pessoas, olha, eu vou fazer você acreditar em Deus, eu vou provar que o mundo espiritual existe, eu vou provar que existe vida após a morte. Deixa para lá. Eu não perco meu tempo. Eu tenho grandes amigos que são ateus, amigos mesmo. Outros são apenas céticos, que são aqueles que não acreditam, mas fica ali, né? Pode ser que seja, então não vou ficar na minha. Que sempre me respeitaram. Nunca tive problema com ateu nenhum, porque eu sempre respeitei o cantinho deles, acho que eles estão na deles, pode criticar à vontade, pode desafiar à vontade. Eu sei que eles estão dentro de um propósito evolutivo, e aquilo para o espírito deles é um fator de cura. Então deixa ele no ateísmo dele, e eu no meu canto, ele no dele, ou ela no dele. Vamos lá. Aqui na página 56, Oxum também rege duas linhas de ação. A positiva, aqui estamos falando do trono mental mineral, tá? Que é o mais voltado ao trono masculino e feminino do amor. Oxum também rege duas linhas de ação. A positiva estimula o amor, casamento, concepção. Já a negativa anula o desejo de casar-se e de ter filhos. Mas isso só é mais um dos múltiplos aspectos da vida dos seres onde ela atua. O próprio desejo de concebermos este livro está sendo estimulado por um fluxo essencial irradiado por ela.
a Senhora da Concepção. Já o Xumaré, a gente já explica o porquê disso. Já o Xumaré atua a partir do polo negativo da tela mineral e tem duas linhas de ação. A positiva direciona-se o ser no rumo da união, cujo objetivo é a concepção, e a negativa afasta e isola o ser, impedindo com isso que ele venha a conceber males ou maldades. Enfim, cada tela, segundo a sua natureza e finalidade, tem seu meio de atuar por dentro e fora de um ser, estimulando ou paralisando-o. Veja bem, aqui o Rubens está sendo fiel ao segmento lá da colônia onde ele foi preparado antes de reencarnar, e aqui ele despertou para esse conhecimento, graças a Deus, e ele foi extremamente fiel à tronalidade de trono, tronalidade que ele foi iniciado e orientado. Ou seja, na colônia Limariorum, onde o mestre, o senhor Limarian Seri, já foi o presidente, hoje em dia é um dos presbíteros, porque hoje em dia lá tem um presbitério que leva esse nome, Limarian Seri, o presbitério Limarian. Eles têm lá sentado o trono masculino, o trono feminino do amor, mas no trono feminino está Oxum, como lá na Ruanda, e no trono masculino do amor, eles assentaram no topo Oxu Maré, que é 6 meses masculino e 6 meses feminino. Já na Ruanda, no topo do trono no topo do trono masculino do amor, está Legum Edé, ou Logun Nodé, como você preferir. Então, aqui ele explica que Oxum, ela infunde, irradia amor, e nesse caso Oxumaré, ou Oxumaré, como preferir dizer, esgota, absorve. Tá? Porque todo trono, assim como os pontos de força, assim como os altares, tem um fator irradiador e um fator absorvedor. Já se nós estivéssemos dando uma aula baseado nos tronos da Ruanda, que é a linha que eu sigo, e os cursos de magia que eu dou são baseados nos tronos da Ruanda, no lugar de Oxumaré poderíamos escrever assim, ó. Já Logun Odé, ou Legum Edé, atua a partir do polo negativo da tela mineral e tem duas linhas de ação. A positiva direciona o ser no rumo da união, cujo objetivo é a concepção, e a negativa afasta e isola o ser, impedindo com isso que ele venha conceber males ou maldades, por conta do uso do amor ou da sedução. Tá? Só muda o orixá. O trono masculino do amor continua lá fazendo o mesmo serviço, independente do orixá que esteja no topo. Bom? Tela vegetal, conhecimento. Aqui, né, está falando, este orixá essencial tem como qualidade estar em tudo, em todos, o tempo todo, durante todo o tempo. Tem como atributo captar as vibrações e radiações do conhecimento, raciocínio. Se forem positivas, harmônicas e equilibradas, será o Xóssi, seu polo positivo, que atuará. O mito caçador aqui é interpretado como aquele que busca, procura ou caça o conhecimento. Se forem negativas, desarmônicas ou desequilibradas, será o polo negativo que será ativado, paralisando o sentido do conhecimento, que é o raciocínio. E com isso, o ser desinteressando-se por qualquer tipo de conhecimento, assim como vai desaprendendo os que já dominava. Nesse caso, se for lá na colônia Limariorum, é o Ba, que está no topo do trono feminino do conhecimento. Já na Ruanda, que é a linha que eu sigo, é o San. Mas as duas, cada uma na sua realidade ali, faz a mesma função, porque quem manda é o trono. Tá? O trono do conhecimento masculino está o Xóssi no topo. No topo do trono do conhecimento, no topo do trono feminino do conhecimento, está o San, lá na Ruanda. Se for na colônia Limariorum, está o Ba. Mas não tem problema, as duas são, entre aspas, obrigadas a fazer a mesma coisa, porque o trono do conhecimento, que é vivo, que é um orixá essencial, ancestral, é quem manda ali. Você fala, então quer dizer que o Oxóssi, o Orixá, eles são subalternos? Não é que eles são subalternos, eles são consequências. Eles são crias desse trono. Então eles têm um respeito, uma reverência. Não é obediência, se assim podemos dizer.
Por isso que aqui fala embaixo, Obá é estimulado a atuar em um ser também. Obá é estimulado a atuar em um ser e também possui duas linhas de ação, modos de atuar. Afixa o ser numa linha de conhecimento e ali o retém até que recupere seu equilíbrio interno e possa absorver outro. Já em sua linha negativa, se for preciso para conter um ser que recorre aos seus conhecimentos para prejudicar os semelhantes, até pode levá-lo a uma intensa paralisia mental ou a um desequilíbrio tão intenso que o ser será taxado de caduco, lunático, etc., ou nasce anencéfalo, ou nasce com uma série de condições neurológicas que o impedem de usar a sua inteligência na potencialidade máxima. Mas isso não é só Obá. Obá, nesse caso, se em relação aos seres vinculados àquela frequência que recebe a energia da colônia Lima Riorum. Não só os seres vinculados àquela colônia, mas onde todos os seres vinculados àquele padrão. A colônia são filiadas a outras colônias. Então, na colônia Lima Riorum tem uma série de colônias filiadas. Então, nesse caso, quem fará isso com esses seres seria Obá. Já os que não tiverem vinculado a nenhuma colônia específica, atua-se então os seres de Aruanda. Nesse caso, quem é que está no trono feminino do conhecimento lá em Aruanda? Ossan. Quem é que está no topo do trono feminino do conhecimento da colônia Lima Riorum? Obá. No final das contas, dá tudo no mesmo, porque quem manda ali naquele trono é a força do conhecimento. O trono masculino do conhecimento, trono feminino do conhecimento, eles são vivos. Não importa qual é o orixá que está no topo deles. A determinação é a mesma. Tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho também. Um pouquinho aqui também do trono da justiça. Fala, esse orixá essencial tem como qualidade estar em tudo, em todos, o tempo todo, durante todo o tempo. Tem como atribuição captar as vibrações e radiações relacionadas ao juízo. Se são positivas, no retorno você recebe um fluxo de essência ígnea que aquece e estimula a agir com mais intensidade através da razão. É o polo positivo Xangô atuando no ser. Porém, se são negativas, então o polo negativo é ativado. E é o ar, Yansan, que esfria o mental do ser e enfraquece-o. Nesse caso, lá na colônia Lima Riorum, no topo do trono masculino da justiça é Xangô, como em Aruanda, ambos iguais. Já o trono feminino da justiça lá na colônia Lima Riorum é Yansan que está lá, no topo. Já na Aruanda é Igunitá. Como eu falei, eu sigo a linha de Aruanda. Fui orientado, alguns anos atrás, a seguir a egrégora aruandense, tá? Por uma série de fatores, de pessoas que viriam me procurar para serem iniciadas e auxiliadas, precisavam seguir esta egrégora de Aruanda, mas eu já trabalhei com as duas frequências. Né? Quando eu inicio alguém nos cursos de magia, automaticamente ela entra na frequência de Aruanda. Mas aqui, sendo fiel ao livro, eu passo a sequência que o mestre Rubens ensinou. Como eu já disse, aqui fala, porém se são negativos, então o polo negativo é ativado e é o ar de Yansan que esfria o mental do ser e enfraquece. Quem é que está no topo do trono feminino da justiça, lá na colônia de Mahiorum? Yansan. E no topo do trono feminino da justiça em Aruanda, Egunitá. No final das contas, as duas atuam do mesmo jeito, porque elas estão em cima de um trono no qual elas não são donas do trono. O dono do trono é a própria força da justiça, que é um orixá. O trono masculino da justiça é um orixá. O trono feminino da justiça é um orixá, que tem no seu topo um orixá criado por eles. Entendeu? Ah, mas espera aí. Se Yansan ela está sentada no topo do trono feminino da justiça, na colônia Lima Riorum, e na Aruanda e Gunitá, quem é que está certo? Quem é que criou quem? Aí que está. A energia dos tronos é interligada. Pelo trono da geração também passa energia.
do conhecimento, da fé, da lei, da justiça, da evolução e do amor. No trono do conhecimento passa a energia da geração, fé, lei, justiça, evolução e amor. No trono da fé passa a energia do conhecimento, da geração, do conhecimento, da lei, da justiça, da evolução e do amor. No trono da lei passa a energia da geração, do conhecimento, da fé, da justiça, da evolução e do amor. Então, assim, passam as outras energias, os outros tronos. Então, nada impede o orixá de ser gerado por uma frequência mista. Se Yansan, em uma outra colônia, ela pode assentar em cima do trono feminino da justiça, é porque o trono da justiça também a confeccionou. Na Ruanda, ela está em cima do trono da lei, o feminino da lei. Ok? Então, isso nos explica que ela tanto foi gerada por um trono como por outro. Por isso, ela pode atuar nas outras colônias além da Ruanda em cima de outros tronos. Pode ser complicado, mas com o tempo você acostuma com tudo isso. Eu também não aceitava antigamente, falava que nada, isso é tudo invenção, que é isso, o que importa é ir lá acender a vela e o trabalho ser aceito, fazer a oferenda. Não, tem que ter fundamento, tem que ter conhecimento. Tá? Tem que ter, é bem melhor ter. Bom, aqui ele continua falando assim, ó, na página 60, no final, diz assim: continuando com essas explicações, temos a esclarecer que se pares energomagnéticos são polos opostos de uma linha de força irradiada por um trono da coroa divina, par vibratório é exatamente o contrário, pois um completa o outro. Assim, na linha ígnea pura, Xangô é o polo positivo, pois é o fogo que aquece. E Kaliê, que já entra na frequência de Oroiná, é o polo negativo e é o fogo que consome. Aqui, o mestre Rubens já está falando dos tronos assentados na Ruanda. Por isso que muitas vezes as pessoas leem os livros do mestre Rubens e vêm se queixar que o mestre Rubens estava se contradizendo. Não, aqui os mentores do mestre Rubens deixaram, não ficou muito bem claro, tá? Por isso o pessoal critica. Mas aqui ele está admitindo que ele sabe que lá em Aruanda, no topo do trono masculino da justiça é Xangô e no topo do trono feminino da justiça é Egunitá que está lá, também conhecido como Oroiná. Ele fala aqui no mesmo capítulo, em que ele reconhece que Egunitá está no topo do trono feminino da justiça lá em Aruanda. Nesse mesmo capítulo, ele diz que quem está no topo do trono feminino da justiça é Yansan. Por quê? Porque ele está sendo aqui na página 58, ele está sendo totalmente fiel à colônia dele. Que lá na colônia Limari-Orum, dele não, né? Colônia que ele é membro, lá em Yansan. Aí aqui na página 60 ele faz essa revelação que ele tem esse conhecimento que na Ruanda é Oroiná, que está no topo do trono feminino, e não Yansan, no feminino da justiça. Mas isso não quer dizer contradição, nem que ele está sendo traidor, nem infiel, ele só está abrindo o leque para outros entendimentos. É que acaba gerando confusão mesmo. As pessoas se não explicar nos mínimos detalhes, criar uma página inteira a mais para explicar, gera confusão. E aqui, ainda falando sobre o trono da justiça, ele mostra uma situação bem interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Ó, na página 62. Aqui nós temos isso aqui é um arquétipo, tá? Se você fizer uma mandala aqui, vira um ponto riscado. Tem gente que risca pontos fora da mandala. Eu não recomendo. Eu já vi um camarada aí, inclusive ele dá curso na internet, ele risca os pontos tudo sem mandalizar. É perigoso. É perigoso. Por quê? Porque as entidades eles vão ter que riscar o ponto ou com bioplasma ou com o ectoplasma dele sem ele saber o eletromagnetismo. Ou ele mentalmente cria um círculo aqui, mental. Só que com o tempo a pessoa pode se esgotar. Então é bom catar a pemba, o giz, não vai cair a mão e fazer o círculo. Aqui ele está representando um arquétipo de cruzamento. Tá? Tem 6. São várias. Se você fizer isso aqui, você vai ver que são vários triângulos. Se você fizer um risco aqui, ó,
vai ver que são vários triângulos um dentro do outro. Ó. Se vem aqui e faz mais um risco, gera um ponto ainda mais forte de transmutação, irradiação e absorção. E aqui ele pegou como exemplo. Você risca aqui, você tem Ogum, 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 Yansan, Oroina e Iemanjá. Aqui ele está citando um exemplo de cruzamento de linhas, de que a energia de um trono passa pelo outro. A energia do trono de Ogum, que é o ar e que é a lei, também passa, por exemplo, aqui, ó, no trono onde está Yansan, no trono onde está Iemanjá. Embora lá em onde está Yansan predomine o ar, no caso da egrégora dele aqui, e Iemanjá predomina a água, nada impede de energia de um trono cruzar com a do outro e passar para lá e para cá. Por isso, quando você faz ponto muito cheio de traço assim, você está pegando várias frequências energéticas. Entende? Está pegando várias irradiações. Porque a frequência é a intensidade de uma onda. Você está pegando várias irradiações e vibrações. Isso aí. Espero que não esteja tão confuso, tá, gente? A ideia aqui é esclarecer o máximo possível. Bom, aí com isso, depois desse símbolo que eu mostrei, aqui embaixo ele põe um parágrafo inteiro dizendo assim, ó, com isso explicado, esperamos ter auxiliado a compreensão dos pares, diferenciando os orixás ancestrais, que são telas mentais refletoras e atuam por meio das linhas de força e ativam pares energomagnéticos, cujas polaridades são de natureza opostas, que tanto se estimulam quanto se anulam, pois a função dos mentais planetários é justamente essa, atuar por dentro dos seres, ora estimulando-os, ora paralisando-os, ora expandindo-os, ou até mesmo neutralizando-os totalmente. E se tudo isso fazemos a questão de explicar demoradamente, porque através das telas refletoras de todos os nossos pensamentos e ações, que Olorum atua sobre nós o tempo todo, durante todo o tempo. Ele também está falando embutidamente da cocriação. A cocriação... Gente, se vocês forem na Serra da Capivara, no Piauí, tiverem acesso às cavernas que tem lá, vocês vão ver umas pinturas rupestres datadas assim de mais de 12 mil anos. Por que aqueles seres faziam aquilo? Não é simplesmente porque alguns arqueólogos dizem, como acho que a Nied Guidon, uma coisa assim, costuma dizer que eles pintavam muitas cavernas porque eles tinham a memória curta. Não é memória curta não, que é lógico, a memória dos seres arqueohistóricos, não sou contra esse termo pré-histórico, que o termo pré-histórico é um pouco preconceituoso, porque acusam os seres pré-históricos de ser pré-históricos, ou seja, de não ter história porque não tinha escrita. Eles podiam não ter escrita, mas eles sabiam fazer arco, flecha, panela, sapato, caçar, enterravam os mortos, tinham um ritual de derramamento, sabiam fazer tijolos, dominavam o fogo. Quer dizer que porque eles não tinham palavras para se comunicar, quer dizer que não tinha linguagem? Quer dizer que não tinham história? Então eles não eram povos pré-históricos, eram arqueohistóricos. E esses povos arqueohistóricos, aqui no Brasil, por exemplo, deixaram várias pinturas rupestres nas cavernas, inclusive lá na Serra da Capivara, no Piauí. Se você um dia tiver a oportunidade de ver, acessar lá, com guia turístico, né, pagas para entrar, você vai ver que eles estavam cocriando. Então, se até os seres arqueohistóricos cocriavam antes de fazer algo muito importante, por que muitas vezes o ser humano moderno vai no sopetão fazer as coisas? Não, gente, tem que fazer uma pausa, mentalizar aquilo que você quer, pôr energia naquilo, sentir já fazendo aquilo, com todo o seu coração, com toda a sua alma. E o seu Deus interior, que mora dentro do seu templo interior, vai dar força para aquilo ali. E na vibração daquilo que você mandou para o universo, enquanto co-criava, naquela vibração, os seres que vibram naquela sintonia, simpáticos a você ou a esse tipo de tarefa, vão te auxiliar. Isso independente se você crê em Deus ou não. Agora, você crendo em Deus é melhor ainda, porque lógico, você vai aproveitar para fazer uma prece e vai até pedir uma ajudinha aí dos seres espirituais dentro daquilo que você acredita. Então, vai fortalecer ainda mais. Mas só o fato de parar e cocriar já é muita coisa. A gente está falando aqui, afinal, quando ele fala, as telas refletoras de todos os nossos pensamentos. Ou seja, a cocriação que você faz tem poder. Tem poder. Assim como a oração do justo,
tem poder de transformação, as cocriações também têm. Tá? Deus é muito simples e ao mesmo tempo complexo, mas nesse paradoxo nós encontramos a essência de Deus através do entendimento, da obediência e da aceitação. Em Marcos, capítulo 12, versículo 33, diz assim, é que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar o próximo como a si mesmo, é muito mais importante que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Quando a gente entende que Deus é amor e esse amor é diferente do amor carnal, é diferente do amor apego. Esse amor pode ser entendido como conexão. Deus é conexão, ou seja, está tudo interligado. Eu estou interligado a você, está vendo isso? Você está interligado a um outro ser, e a outro, e a outro, e a outro, e no final das contas estamos todos interligados uns aos outros, através uns dos outros. Como uma rede de pescar. Somos todos um só. E exatamente por sermos todos um só, se eu faço bem a você, eu estou fazendo bem a mim através de você. Eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso é maior e melhor do que qualquer oferenda. Porque qualquer noite de louvor que você passe berrando, ou batucando, ou rodopiando, é buscar o entendimento de Deus. Entender que Deus, em sua complexidade, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então é um ser complexo, mas ao mesmo tempo traz a simplicidade, que é aquilo que faz com que cada um de nós possa acessar Deus sem precisar de alguém que sirva de ponte entre nós e Deus. Porque quem tenta vir com essa ideia de vender esse produto, dizendo que, olha, viemos religar você a Deus, religar o quê? Que Deus nunca se desliga, nem se desconecta de seus filhos, digamos assim. Não convém empurrar essa ideia de religar, não. Isso é uma mercadoria que não tem validade. Nem ligar nada, não. Claro, se a pessoa está muito perdida e muito tonta, muito deslocada totalmente, precisa de alguém para colocar ela no eixo, orientar ali. Mas não quer dizer que aquela pessoa está desconectada, desligada de Deus. Ela está adormecida. Então, ela precisa de um chacoalhãozinho para despertar, para religar. Não, porque Deus não se desliga jamais de ninguém, nem de nada. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Que você tenha muita paz e muita luz. Possa seguir hoje e sempre. Na unidade do Espírito Santo, abençoado por José, Maria e Nosso Senhor Jesus Cristo. Siga em paz. Muito axé em sua vida.